Saiu o capítulo 5 de Jujutsu Kaisen módulo e as habilidades do Maru saíram de controle. Ele tá prestes a revelar o quão poderoso ele realmente é, e possivelmente ele é de grau especial. Além disso, a gente teve praticamente um capítulo inteiro de luta e que provou que sim, existem feiticeiros bem poderosos nessa nova geração, e eu vou mostrar isso pra você aqui nesse vídeo. Pra ir direto ao ponto, o capítulo começa com uns civis aleatórios que estavam lá por perto, que não tinham nada a ver com a situação, que começaram a ver uns fenômenos estranhos, como por exemplo líquidos flutuando, fazendo parecer que a gravidade estava se invertendo, e a gente vê o mangá mostrando que isso parece ser por conta do Maru. Depois disso, a gente volta para a luta do Tsurugi contra aquele mestre de maldições que estava se passando por uma criança, e a maior parte do capítulo fica aqui, na verdade. A técnica do velho se chama Marmalade Boy, furor do espírito materno, e aparentemente é realmente uma invocação de Shikigami, mas é um Shikigami até que bem útil. Além de conseguir criar aquelas aparências falsas, umas transformações como ele chama, ele também consegue ajudar em combate e fornecer para ele essas agulhas que servem como armas. E como eu falei, tem sim feiticeiros fortes nessa nova geração. Enquanto o Tsurugi e o velho trocam alguns golpes, o Tsurugi chega a comentar que esse velho parece ter o mesmo nível de um feiticeiro de classe 1. E antes de continuar, a gente tem que lembrar de uma coisa muito importante, porque eu sei que muita gente vai subestimar isso. Mas lembrem, feiticeiros de grau especial são a exceção da exceção da exceção. Não é só ser muito forte e ser considerado grau especial. Além de eles serem a minoria da minoria, lembrem que o Kenjaku fala que o feiticeiro de grau especial é basicamente tratado como uma arma nuclear, naquela questão de conseguir enfrentar um país. Então, de forma nenhuma, grau especial é o parâmetro mínimo para alguém ser considerado forte. Eles estão lá no topo. E também outra coisa importante de lembrar é que o ranking dos feiticeiros é mais alto que o ranking das maldições. Como a ideia é que os feiticeiros sejam mandados para enfrentar maldições do mesmo grau que eles e eles consigam vencer, então o grau deles vale mais. Um feiticeiro de grau 1, em regra, consegue vencer sem muita dificuldade uma maldição de grau 1, e o poder dele tá mais próximo de uma maldição de grau especial. Então, tanto o Tsurugi quanto esse velho, como vocês vão ver aqui, eles vão estar lutando meio que de igual, conseguem enfrentar maldições de grau especial, mesmo que não sejam aqueles casos de uma maldição de grau especial extraordinariamente forte como o jogo. E agora, voltando pro capítulo, como eu falei, o Shikigami do velho também ajuda ele a lutar, e essa é boa parte da dificuldade. Toda vez que o Tsurugi vacila, o Shikigami aparece por trás e tenta acertar ele. O Tsurugi até questiona o velho se ele nunca pensou em ajudar os outros, já que ele é tão forte assim, mas aí ele fala sobre como a juventude é muito sensível e os anos acabam corroendo isso. E ele diz que cedo ou tarde o Tsurugi vai perceber que salvar ou matar alguém não faz tanta diferença assim. Ele também explica um pouco do porquê que ele fez aquela coisa de se passar por um aluno no primeiro ano, e é basicamente porque ele adorava aquela época, e aí ele queria poder se sentir assim pra sempre. Só que depois de falar essas coisas, ele começa a repetir elas, e o Tsurugi estranha, e na hora ele entende que o que aconteceu na verdade é que pela idade, o cérebro desse mestre de maldições e a capacidade cognitiva dele começaram a se degradar, e aí ele perdeu o controle, e por isso que ele estava agindo de uma forma tão sem sentido como falaram no capítulo anterior, que era extremamente descuidado. O Tsurugi chega a comentar que tem pena do velho, mas quando o mestre de maldições começa a se preparar para atacar ele de novo, a gente vê o Tsurugi usando uma técnica do novo estilo das sombras, domínio simples, Madara, que honestamente ficou muito lindo esse quadro. Além disso, nesse momento a gente tem uma explicação, pelo menos pela parte do mestre de maldições, sobre como funcionam as habilidades do Tsurugi, porque ele reconhece que ele tem uma restrição celestial, por isso pouquíssima energia amaldiçoada, mas um poder físico enorme, e justamente por ter essa restrição celestial, não era para o Tsurugi conseguir usar esse tipo de técnica. Ele consegue porque ele se aproveita da energia amaldiçoada inata da ferramenta dele. Ele está manipulando a energia que vem da ferramenta para poder usar técnicas como se ele fosse um feiticeiro normal, apesar de ter uma restrição, o que é muito legal, porque significa que ele consegue aproveitar alguns pontos dos dois mundos. Ele tem a restrição e por isso tem uma força física muito maior do que a média dos feiticeiros, só que ao mesmo tempo ele consegue controlar a energia da própria ferramenta dele e usar pelo menos algumas técnicas. Eu imagino que o limite seja que ele não pode usar nada que use uma quantidade muito grande de energia, ele está limitado à energia da arma. Ainda assim, muito bacana e muito impressionante da parte dele. Com essa técnica ativa, o Tsurugi consegue se defender e até mesmo botar pressão tanto no velho quanto no Shikigami ao mesmo tempo. E aí nesse momento o velho reconhece que o o Tsurugi fez foi uma técnica de domínio simples que contra-ataca tudo que entra na área dele automaticamente. Ou seja, é basicamente uma técnica extremamente parecida com a que o Kusakabe usou lá no final de Jujutsu, tendo basicamente um estilo de luta baseado em contra-ataques automáticos pelo domínio simples. Mas aí nesse momento a gente vê uma cortina sendo erguida lá por perto e o Mino fala que ele já evacuou a área, o Tsurugi pode lutar a sério agora, mas o Tsurugi até comenta que ele já tá lutando a sério, ou seja, os dois estão se esforçando aqui. E enquanto o mestre de maldições está distraído, a Yuka aparece e acerta ele com um golpe de surpresa. Nesse momento o Tsurugi e a Yuka se provocam, mas aí eles vão pra luta
lutar juntos. E aí daí em diante eles estompam completamente o velho, eles ficam invertendo quem tá lutando com ele, quem tá lutando com o Shikigami, e é um massacre. Rapidinho eles acabam com ele mesmo. Só que aí quando parecia que eles tinham conseguido ganhar a luta, a gente vê que na verdade aquele que eles estavam enfrentando era um falso criado pela técnica do velho, e o original apareceu agora atrás deles. Atacando de surpresa, ele acerta uma daquelas agulhas na Yuka e logo em seguida no Tsurugi também, e até comenta que eles subestimaram a capacidade de transformação dele. E aí ele comenta que a transformação dele usa a pele humana como matéria-prima e ele completa ela usando o espírito guardião. Só que enquanto ele tá meio que se gabando, achando que ele tinha ganhado, eles percebem que tem várias coisas lá por perto começando a flutuar, inclusive pedras. E aí quando eles olham, o terceiro olho do Maru tá aberto e encarando eles. E aqui a gente tem basicamente 3 possibilidades, mas uma honestamente eu acho muito fraca. Essa possibilidade fraca é que o Maru tenha ficado extremamente irritado e ele vai dar uma surtada e liberar os poderes dele. Eu acho isso fraco porque não combina com o que a gente viu do personagem do Maru. As outras duas que são melhores são que, primeiro, como a técnica dele tá conectada com a do Cross, o irmão dele que tá fazendo isso e não ele, já que ele tá até desacordado. E a terceira, que é até um pouco mais simples do que isso, que ele simplesmente tá fazendo isso inconscientemente. Ele foi desacordado, perdeu o controle e tá manifestando as habilidades dele sem saber o que tá acontecendo. De qualquer forma, agora a gente vai finalmente saber o que realmente é a técnica amaldiçoada, ou pelo menos o equivalente dos alienígenas do Maru. No primeiro capítulo a gente vê ele usando por um instante para desmaiar aquele mestre de maldições, mas não dá para tirar muita informação de lá. Só que antes disso o Maru tinha feito um comentário sobre a técnica dele, em que ele diz que ela poderia colocar a Yuka em harmonia com o mundo e encontrar um equilíbrio e assim conectar ela com alguém que fosse equivalente a ela, que no caso seria o Tsurugi. Agora, considerando o que a gente viu nesse capítulo, em que parece que a gravidade está se invertendo, eu não acho absurdo dizer que a técnica dele e do Cross é literalmente uma questão de equilíbrio com a natureza e com o mundo ao seu redor. E aí teria 2 formas de uso, a que ele fez no primeiro capítulo, em que encontra um equilíbrio, encontra uma harmonia, e essa de agora, que é para quebrar essa harmonia, por isso a gravidade tá meio que se invertendo. Se for isso mesmo, vai ser extremamente quebrado. E como eu falei no começo do capítulo, seria justo de se considerar grau especial. Pelo menos se for pegar pelo ponto de vista das maldições, talvez não dos feiticeiros. Além disso, eu acho que é justo dizer que pelo menos o poder de uma maldição grau especial, o Maru vai alcançar facilmente com isso daqui, porque se o velho foi dito como tendo o nível de um feiticeiro de grau 1, que como eu falei, tá mais próximo de uma maldição de grau especial do que de uma maldição de primeiro grau, e tudo indica que esse aparente surto de poder do Maru vai superar por muito que a gente tava vendo dessa luta, então vocês já podem esperar algo bem impressionante no próximo capítulo. Mas claro, essas daqui são as minhas teorias e o que eu tô entendendo da situação. Deixem aqui nos comentários o que vocês acham que vai rolar. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o seu like para apoiar o canal, se inscreve para não perder as reviews dos próximos capítulos. Muito obrigado pela sua atenção e eu te vejo na próxima.